Hoje eu quero falar com você que sente dificuldade em parar de criticar o seu parceiro. Mesmo que ele tente, que ele busque fazer alguma coisa certa, você sempre acredita que poderia ter sido melhor. Nesse vídeo você vai entender o que está por trás dessa necessidade de criticar e também como começar a mudar essa dinâmica para que vocês passem a se olhar com admiração e amor. Então já sabe, fica comigo até o final e não esquece de deixar o seu like para que esse vídeo chegue a mais mulheres e ajude elas também nessa jornada. O meu nome é Juliana Magalhães e eu sou terapeuta especialista em feminilidade e eu tô aqui para te ajudar a reprogramar a sua mente para você viver a vida que você realmente merece. Inclusive, falando em reprogramação mental, aqui no canal já tem algumas reprogramações aqui que eu disponibilizei para você, como uma espécie de degustação, para você entender como funciona o meu trabalho, uma parte dele. Porque dentro de cada sessão individual, é claro que essa reprogramação ela é feita de forma específica para a necessidade da pessoa. Então aqui está de uma forma mais geral. E falando nisso, se você gosta desse tipo de conteúdo e você quer ter acesso a mais conteúdos exclusivos, a entender mais sobre você, se você está nessa jornada de autoconhecimento, dentro do meu grupo gratuito, eu disponibilizo lá alguns desafios para você começar a se reconectar com você. Eu também disponibilizo alguns conteúdos extras que não estão disponíveis aqui no canal. Então, fica à vontade para entrar para esse grupo e fazer parte dessa comunidade. Agora vamos entender melhor como que funciona essa crítica constante. Ela é, por assim dizer, uma voz interna que fica escaneando todo o ambiente ao seu redor, tanto procurando falhas suas, como também falhas nos outros. O que eles estão deixando de fazer, o que eles poderiam estar fazendo melhor. É aquela toalha molhada em cima da cama, é o jeito que ele dirige, talvez rápido demais, talvez devagar demais. É o filme que ele escolheu e não te agradou. Enfim, todas essas situações que são normais, que são cotidianas, elas parecem vir do que ele faz. Mas na verdade, ela tem muito mais a ver com você e com a lente que você vem enxergando o mundo ao seu redor. Esse comportamento, ele não surge do nada. É bem provável que na sua infância você tenha vivido em um ambiente que você considerava falho, até mesmo injusto, e esse mecanismo de buscar a perfeição, de buscar equilibrar esse ambiente, ele se tornou seu padrão. Então, por isso você vive procurando melhorar as coisas, porque na sua infância, provavelmente você considerava que lá era falho demais. As características mesmo, as coisas que provavelmente as figuras de autoridade que você convivia eram falhas até para uma criança, era muito visível que tinha alguma coisa de errado ali. Então você se adaptou buscando ser melhor, buscando a sua evolução. E isso você passou para todas as áreas da sua vida. Outra causa que tem tudo a ver com a primeira é a forma que você via a sua mãe lidar com as outras pessoas. Porque normalmente, para equilibrar as nossas emoções, nós aprendemos com a nossa mãe. Então, se a sua mãe ela era muito crítica com seu pai, ou talvez muito crítica com você, com os seus irmãos, você aprendeu que essa figura feminina, ela deveria ser assim. Então, você adotou esse comportamento e hoje a voz da sua mãe, lá crítica da infância, ela se tornou a sua própria voz interna. E também criticar é uma forma de você se proteger, porque quando você está com o seu olhar voltado para o erro dos outros, isso te dá uma tranquilidade, por assim dizer, que você não precisa confiar naquela pessoa, que você não precisa se entregar e ser vulnerável. Confiar, se entregar é algo que exige muito de nós. Principalmente nós que crescemos desenvolvendo esses mecanismos de proteção, onde a gente precisa ser forte o tempo inteiro, onde a gente não pode confiar na outra pessoa. Então, é uma forma de evitar até mesmo possíveis decepções, porque se você não confia no outro, se você não está totalmente entregue, é mais tranquilo para você emocionalmente. Dentro do relacionamento, essa crítica constante ela traz para o seu parceiro uma sensação de incompetência, porque para ele, por mais que ele tente te agradar, nunca está suficiente. Então, o que ele faz?
chega um momento que ele para de tentar. E realmente ele vai se tornando cada vez mais passivo e cada vez menos preocupado com a sua aprovação. Já com os filhos, de uma forma inconsciente, você passa a reproduzir os comportamentos que a gente citou lá da mãe. Porque essa figura feminina, ela criticava de uma certa forma fazendo o melhor que ela podia, mas você aprendeu dessa forma. Hoje, com o acesso à informação, nós sabemos que existem outras formas muito mais saudáveis de incentivar a melhoria do outro, mas de uma forma inconsciente você pode estar criticando também os seus filhos, exigindo um padrão elevado demais, talvez para a idade deles, e reproduzindo essa voz. Se você não tomar consciência disso, o que pode acontecer é você passar esse ciclo para a próxima geração. Já no meio social, por exemplo, no trabalho, com os amigos, você acaba passando uma postura de que sempre sabe mais e que você é aquela pessoa que vai procurar o erro no que os outros estão fazendo. Então isso de uma certa forma acaba afastando as outras pessoas, porque ninguém gosta de ser criticado o tempo inteiro. E como eu já falei, isso acaba acontecendo de uma forma inconsciente. Mas agora com esse vídeo você tem o poder na sua mão de passar a não repetir mais isso, porque agora você já tomou a consciência. Para você entender melhor essa dinâmica, eu vou te pedir para você imaginar como se você fosse assim, uma jardineira, que você tem ali um jardim muito bonito, que crescem muitas flores bonitas que você gosta de apreciar. Só que no meio dessas flores, o que tem? Ervas daninhas. E com o tempo, em vez de apreciar as flores, o seu objetivo é acabar com as ervas daninhas. Então o que você passa a fazer? Puxar de qualquer jeito, afetando a raiz das flores, colocar veneno que também afeta a raiz das flores, e no final, aquele jardim que estava lindo, florido, o que acontece com ele? Ele fica todo seco, não por falta de potencial, mas porque você focou no que era ruim dele, você focou em destruir o que era ruim e acabou destruindo também aquilo que era bom. Inclusive, a ideia desse vídeo aqui foi de uma cliente que eu atendi, que ela trouxe exatamente essa queixa. Ela veio falar sobre o marido dela, que o marido dela não fazia nada direito, esquecia de pagar as contas, esquecia de fazer as coisas. E aí, dentro da sessão, o que a gente foi buscar? De onde que vinha essa crença dela? De que o outro estava sempre fazendo o que era errado e tal. E aí, o que ela lembrou? Que a mãe dela falava muito na infância: ah, filha, deixa que eu faço, porque se eu não fizer, seu pai é muito devagar. Ela falou exatamente isso, que o pai dela era muito devagar e a mãe dela estava sempre meio que correndo na frente. E aí ela percebeu que esse foi um padrão que ela levou para a vida adulta. Porque se ela via lá a mãe dela correndo contra o tempo, correndo para fazer as coisas, e o pai dela meio que descansando, o que ela levou para dentro do relacionamento dela? Que o normal é que isso aconteça, que o normal, um casal, mulher e homem, é assim mesmo. O homem vai estar descansando e a mulher vai estar fazendo tudo. E aí ela viu que muitas vezes ela nem pedia para o marido dela fazer. Ela já tomava a frente e fazia. Então ela julgava que era algo em relação a ele, que ele era parado, que ele era devagar, só que ela não dava nem a chance. E aí ela descobriu que ela poderia fazer diferente, que ela poderia começar a dar mais espaço. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Como que a gente pode começar a mudar essa dinâmica? O primeiro passo, como eu já mencionei, é você tomar consciência. Porque a partir do momento que você sabe que você está fazendo algo e que você não quer mais fazer, você está vendo que aquilo está prejudicando o seu relacionamento, que você está tornando o seu parceiro cada vez menos interessado em você, cada vez mais passivo, e isso não é interessante para a dinâmica do relacionamento, então agora, todas as vezes que você for colocar esse padrão ali no seu relacionamento, no seu ambiente, você, opa, eu estou fazendo de novo. Então, o tomar consciência ele já é o primeiro passo para você começar a mudar. O segundo passo é você trocar a crítica por algo que a pessoa fez de bom. Por exemplo, em vez de falar do lixo que ele esqueceu de levar, lembrar do café que ele fez que você gostou.
Inclusive, uma outra questão que eu acho muito interessante é você fazer isso na frente de outras pessoas. Porque o homem, ele tem muito essa necessidade de ser validado pela própria esposa. Então, quando vocês estiverem assim, com casais que vocês convivem, na família, você citar coisas boas que o seu marido faz para você. Isso vai mostrar para ele que aquilo é sincero, porque você até fala bem dele para as outras pessoas. E isso incentiva ele a cada vez mais fazer coisas por você. E eu não estou falando sobre você ser puxa-saco, sobre você falar do que ele não faz. Eu estou falando para você elogiar coisas que ele faz, porque ninguém é 100% ruim. Ele tem sim qualidades, porque senão você não teria casado com ele. Então, é observar essas qualidades e destacar de uma forma sincera, de uma forma sábia, sem precisar ficar fingindo, falando coisas que ele não faz, porque ele vai perceber. E mais importante do que o que a gente fala, eu acredito que é a intenção que a gente fala. Então, se a gente está falando algo que não vem do coração, a outra pessoa ela não capta só as nossas palavras, ela capta também toda a nossa expressão facial, a forma que a gente está falando aquilo, e ela vai perceber que aquilo não é sincero. Então, que você faça isso de uma forma mais sincera, de uma forma leve, talvez numa brincadeira, e assim você vai começando a instigar de novo esse desejo dele em te agradar, porque você passou a validar, você passou a reconhecer. E claro, o último passo é o aprofundamento, que é o que eu faço dentro das minhas sessões individuais, que no caso é o método que eu criei da mentoria Mulher Plenamente Feminina. Ele é um programa, ele é um passo a passo para te ajudar a literalmente reconhecer quais são essas travas, quais são essas feridas da infância. Porque como você percebeu nessa cliente que eu falei, nem ela sabia desse padrão. E quando você está ali num ambiente de reprogramação, quando você está relaxada, o seu subconsciente ele te entrega as coisas com muito mais facilidade. Então a chance de dentro de uma sessão individual você identificar quais são as travas, elas são muito maiores. E se você quer entender melhor quais são algumas atitudes práticas mesmo que podem estar sufocando o seu relacionamento, que vem desse padrão de perfeccionismo, desse padrão crítico, o próximo vídeo eu vou falar sobre esse assunto. E esse vídeo que está aparecendo aqui na tela para você é um vídeo que o próprio YouTube está te recomendando, que ele considera que é o melhor para você e que vai te ajudar a continuar nessa jornada de transformação. Eu não vou nem te dar tchau porque eu já estou te esperando lá.